Boa tarde, gente linda, maravilhosa. Sejam todos bem-vindos novamente nessa tarde gostosa. Agora tá gostoso, né? Nessa tarde gostosa aqui em Brasília, porque de manhã tava um temporal, que era até um temporal, temporal. Foi muita chuva, muito raio, muito vento. Agora tá uma delícia aqui, tá fresquinho, tá gostoso. Nós hoje vamos brincar um pouquinho. Eu vou dar um jump. Vamos brincar hoje um pouquinho. Coisa fácil, coisa tranquila. Nós vamos verificar em primeiro... Oh, que dia hoje? 6, né, povo? 6, 7? 7? Jura? Já? Gente, eu perdi alguma coisa. Eu perdi um dia na minha vida. Eu não sei onde ele foi parar. Eu perdi o dia 6. É sério. Onde que eu joguei o dia 6? Não sei. Bom, então nós vamos lá com a tia Clé. Nós vamos ver hoje frase... Vamos ver também oração, não é com letra maiúscula não, tá? E vamos ver período. Mas não é só isso não, tá, moçadinha? Não é só isso não. Opa, título, não. Não é só isso aqui não, tudo bem? Frase, oração e período. Vamos lá. Qual é o conceito que vocês têm de frase? Qual é o conceito que tem de oração? E qual é o conceito que tem de período? Quando eu pergunto, eu respondo, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Eu pergunto, eu respondo. Só depois que eu ensino, aí eu pergunto para vocês. Primeiro eu pergunto só para mim. Então, pessoal, frase, oração e período. Moleza, moleza, moleza. Em primeiro lugar, frase é qualquer enunciado que tenha sentido. Ui, que coisa mais linda. Tem sentido. Como assim qualquer enunciado? Eu posso ter uma frase nominal e posso ter uma frase verbal. Se eu disser, bom dia, todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Claro que sim. Vocês não vão responder uma coisa absurda. Ah, não é agora não, vira aqui. Não, né? Naturalmente, vocês deverão responder, bom dia, tudo bem? Are you okay, hon? Okay, pretty cool. I'm a little scared about your eyes. Ok. Bom, vamos lá. Então, pessoal, frase, qualquer enunciado com sentido, tendo ou não verbo. Se não tem verbo, boa tarde, bom dia, não tem verbo, frase nominal. Mas tem que ter sentido completo. Se tem verbo, Deus te abençoe. Como estão? Ou qualquer outra coisa, é uma frase verbal. Mas para ser frase, eu preciso apenas de sentido... Ui! Isso, amor. Ter sentido completo, sentido pleno. Choveu é frase. Se eu disser choveu, você sabe o que aconteceu? Sim. Inclusive em que tempo? Não está acontecendo agora. Já foi. Você viu? Tudo completinho, bonitinho, é frase. Aí eu vou além. Essa frase, quando você disse, Milena, choveu, essa frase é nominal ou verbal? Verbal, porque no meio do conjunto todo aparece um verbo. Nesse caso, a única palavra, mas eu poderia ter, choveu muito hoje pela manhã em Brasília, né? Então, o chover indica que é uma frase verbal. Ok. Então, onde é que entra a porcaria da oração? Porcaria não, porque eu amo oração, tá? Tanto essa aí quanto essa daqui. Tudo bem. Oração é um negócio. Pessoal, me diz aí. Oração, qual é a explicação? Composto. Período composto. Orações coordenadas e ou subordinadas. Mistas. E não, fica tranquila. Vai sair que nem um sopro de ar. Vai sair tão naturalmente. Pessoal, então vamos lá. Qual é a definição para a oração? Enunciado com verbo. Mas eu não disse enunciado completo. Disse? Eu disse sentido completo? Não. Mas tem que ter verbo. Aí vamos lembrar, olha só. Eu faço assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu olho lá para cima. Eu vou falar com quem? Com verbo. Não é? Não tá lá na Bíblia. Como é que chama, papai? Chama de Jesus. Como é que chama?
Verbo encarnado. O verbo, para falar... O verbo se fez carne e habitou entre nós. Uau! Jonathan, uau! Aí, olha só. Como é que eu falo com o verbo? Através da oração. Então, olha aqui, ó. Oração e verbo. Oração, verbo. Oração, verbo. Não existe oração sem... Eu vou orar para quem? Para a árvore? Vou orar para o cachorro? Vai que, né? Cachorro, meu... Tem. Mas, vamos lá. Pô, grosso modo... Não me sacaneia, cara. Grosso modo... Oração é para o verbo. Verbo é para a oração, tá? Tudo bem? Você pode ser, sei lá quem é que faz isso, mas faz, eu sei que faz. Você pode ser, aí você... tudo bem, mas vamos lá. Grosso modo, oração é para o verbo. E o verbo é para a oração. Tudo bem? Guardou. Oração tem que ter verbo. O verbo representa a oração. Guarda isso. Uma brincadeirinha boba, mas que na hora da prova pode salvar alguém. Verbo, oração, oração, verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo bem? Olha ele habitando entre nós, através da oração. Tudo bem? Aí eu vou dizer para vocês. A grande pegada aqui, quando se fala em oração, é... Não tenho necessidade de ter um sentido completo. Poxa, professora, mas você falou verbo. Tá, quando eu digo choveu, eu tenho uma oração. Concordam? Samuel? Do you agree? Ok. Então, eu tenho uma oração. Por quê? Porque eu tenho verbo. E essa oração tem sentido completo? Choveu. Tem, amor. Choveu. Milena! Oi, tudo bem? Choveu. Oração é frase? Se a frase for verbal, ela é oração. Mas que eu tava... Tudo bem? Oração é uma frase verbal. Agora, quando você pegar os conceitos, você vai ver que em algum momento elas destoam. Por quê? Aqui eu tenho uma frase verbal. Ela tem que ter sentido completo e tem que ter verbo. Aqui, na oração, eu tenho que ter verbo. Não preciso... Isso, Milena! Você viu em que momento é que elas destoam? Eu só sou oração. Eu só sou frase. Tudo bem? Percebeu? Então, lá. Quando eu digo choveu, você tem uma oração com sentido completo. Eu não preciso dizer mais nada. Gente, morri. Preciso de alguma coisa? Não, todo mundo compreendeu. Eu tenho dois morrer. Eu tenho morrer e eu tenho morrer assim. Gente, que bafão. Ai, morri. Vocês já viram isso? Assim, com toda a frescura e viadagem, assim. Ai, morri. Nunca viu, Milena? Milena, você não sabe que você está perdendo. Amiga, ai, menina, morri. Entendeu agora? Não, ela ainda não entendeu. Não. Tudo bem. Morri. Lá vamos nós. Mas se eu dissesse assim, vocês nunca me viram. Não sabem quem sou eu. Eu abro a porta e digo assim, é necessário. E vou embora. Essa mulher é louca. Ela abriu a porta e disse, é necessário. Gente, que é necessário? Alguém sabe? Não, porque eu não falei. O sentido está completinho? Não está. Você vai perguntar, que é necessário? É importante. Que ou quem é importante? Eu não deixei o sentido pleno. Você vai ficar com uma interrogação ali. O que essa mulher quis dizer, hein? Lembra que eu falei rápido e bati a porta e fui embora? Eu não terminei essa conversa. Então eu continuo tendo oração? Sim. Sim. Por quê? Oração tem que ter verbo. Quando eu disse é necessário, não tem um verbo aí? É. Tá lá. Mas cadê o sentido completo? É necessário. Aí você fala, é necessário o quê, professora? Aí eu digo, é necessário que você venha, que você ouça. Vocês viram que eu tive que dizer alguma coisa para completar o sentido? Pronto. Oração é isso. Um verbo que tenha ou não sentido completo. Vamos dar um exemplo aqui? Para ficar arrumadinho. Frase.
nominal. Bom dia. Ou melhor assim, que tarde gostosa, que dia lindo, tá? Aqui está uma tarde muito agradável, depois dessa chuva toda. Que tarde gostosa. Pronto. Bom dia. Eu vou botar assim, mais efusivo, mas poderia ser um ponto final, tá bom? Então, quando eu disse bom dia, todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Sim. Tem verbo? Não. Aqui, Milena, aqui. Tem verbo? Não. Frase, porque tem sentido completo, mas é nominal porque não tem verbo. Aqui de novo, pessoal. Que tarde gostosa. Tem verbo aqui? Mas tem sentido completo? Tem. Então, frase nominal. Mas eu posso ter frase verbal. Eu posso dizer, comam tudo. Crianças, comam tudo. Posso dizer choveu, posso dizer morri ou qualquer outra coisa. Comam tudo. Alguém não entendeu isso? Tá perfeitinho, não tá? Mas por que é chamado de frase verbal? Por causa do verbo. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Frase tem que ter sentido completo. Se tiver verbo, frase verbal. Se não tiver verbo, frase nominal. Já aproveitando o gancho, pessoal, isso aqui também é oração? É, porque tem verbo. Ponto. Primeiro ponto a gente já resolveu. Vamos para o próximo ponto. Eu vou apagar aqui. Quando eu falei em oração, eu preciso de um enunciado que tenha verbo. Então, eu vou colocar assim, oração. Oração não existe nominal, tá, pessoal? Não tem essa de oração nominal, oração verbal, porque oração tem que ser ou tem que ter verbo. Tem que ser o próprio verbo ou ter verbo. Então, eu vou dizer assim, ó. Choveu muito no quadradinho, né? Choveu muito no quadradinho. Choveu muito em Brasília. Mas eu posso dizer assim, ó. Que você estude. Ou posso dizer, é necessário. Olhando ali belamente, pessoal. Quando eu disse que choveu muito em Brasília, vocês entendem o enunciado que está ali? Entendem. Mas, dentro desse enunciado, eu tenho verbo? Tenho. Qual é o verbo? Choveu. Isso é uma oração, pessoal? É uma oração porque tem verbo. Cheguei ali que nem uma louca, ninguém nunca me viu, e eu abro a porta e digo, que você estude, bato a porta e vou embora. Que porcaria é essa aqui? Tem sentido isso? Você tem uma ideia, mas você não tem um sentido pleno. Você tem uma ideia de que essa pessoa, que você nem sabe quem é, precisa fazer isso. Mas o sentido completo você não tem. Mas tem o quê? Verbo. Isso aqui é uma oração. Ponto. Aqui embaixo, cheguei lá também, uma louca, vocês não me conhecem, abri a porta, é necessário, bati a porta e saí. Vai ficar olhando um para a cara do outro. Quem é essa mulher? Quem é essa louca? O que ela disse? Nada. Eu não sei o que ela quer de nós. E se ela quer realmente alguma coisa, lá vem ela. Isso é verbo? Tem sentido completo? Então, isso aqui não é frase verbal. Não é. Mas é oração. Milena, isso aqui não é uma frase verbal, embora tenha verbo, porque não tem sentido nenhum. Tá? Ou sentido completo. Porque a gente consegue sempre extrair alguma coisinha, mas não extrai tudo. Então, não tem sentido. Isso é oração.
Tá? Então vamos descobrir o que é o período que você falou aí, ô maluca. Você falou que tinha um tal de um período aí, sua louca, mas você não falou o que é período para nós. Período, na gramática, grosseiramente, vai estar escrito que é um enunciado que tem verbo, mas tem mais coisa, tá? Vamos lá. A definição completinha de período é enunciado com verbo ou verbos, vai depender se o período é simples, um verbo, se o período é composto, mais de um verbo, tá? Então, enunciado com verbo, sentido completo, senão não é período, não pode escrever lá, desculpa, vai até ali, sentido completo, senão não é período, é só oração, tá? Iniciado, Cacilda, que meleca, iniciado com letra maiúscula, olha quanta coisa. E terminado, finalizado e terminado com ponto forte. Vírgula serve? Não. 2 pontos servem? Não. Travessão? Não. Ponto forte. É porque eu perguntei, ponto serve? Ponto forte. Oi? A frase tem ponto, mas nem toda. Se, por exemplo, eu digo pare, aquele pare da placa, você viu que não tem ponto lá? Continua sendo frase e é uma frase verbal. Tá? Então, eu posso fazer uma frase sem ponto. Os sinais de trânsito são a grande representação. O ideal é que, terminado o enunciado, você ponha ponto. É o ideal. Se eu disser para você pare, coloca um ponto. Pare! Exclamação. Mas, se você olhar para a placa, cadê o ponto que não tem? Tudo bem? Lá vamos nós. Se esse pare estiver num título, não tem ponto. Lá vamos nós, pessoal. Enunciado, então, é um conjunto de coisas, tá? Então, eu digo assim, meus alunos são... Milena, estou incluindo você, tá? Meus alunos são lindos. Não, porque eu falei meus alunos, vai pensar que é só o Samuel e Jonathan. Mas está você. Sim. Não, mas mesmo... aí que tá. A gramática... Não. A gramática é machista até o último grau. Se aqui houver 30 meninas e um menino, eu digo meus alunos. A gramática é 100% machista. Tá? Bate forte no peito e aguenta essa. Bora, pessoal. Então, meus alunos são lindos. Milena, isso é frase. Por quê? Porque tem sentido completo. Maravilha. Não, porque tem sentido completo. Ainda não classifiquei a frase. Jonathan, que classificação essa frase recebe? Frase recebe. Verbal. Porque, apesar de ser uma frase, ter sentido completo, ainda traz o verbo. Jonathan, além de ser chamada de frase, que outra nomenclatura essa sentença pode ter? Pode ser chamada de o que mais, além de frase? Nós tínhamos 3 nomes aqui. Pode ser chamada de período? Jura? Jura? De mindinho? Milena, ele disse que pode ser chamado de período. Eu acho que eu concordo com ele. Mas vamos ver se eu concordo mesmo. Milena, que características tem aqui? Só uma característica, porque as outras eu vou continuar perguntando. Diz uma característica aqui que indica que isso pode ser período. Verbo. Maravilha. Jonathan, indica outra característica que diz que isso aqui pode ser período. Letra maiúscula.
Samuel, uma outra característica que diz que isso aqui pode ser período. Ponto final. Prato feito ou ponto final. Muito bem. Milena, que outra característica determina que isso é um período? Sentido completo. Eu tenho um período mesmo, gente. Olha só. Começa com letra maiúscula, termina com ponto forte, tem verbo e tem sentido completo. Tem um período. Aí, qual foi a última? Foi a última? Foi para você? A pergunta, a última? Jonathan, meu amado, eu posso chamar isso aqui de oração? Por quê? Porque tem verbo? Samuel, você concorda com ele? Eu posso chamar isso aqui de oração porque tem verbo? Sim, obrigada. É isso. Então, todas as vezes que eu tiver verbo, eu tenho oração. Todas as vezes que eu tiver... apaguei já. Todas as vezes que eu tiver um enunciado completo sem verbo, frase nominal. Enunciado completo, frase verbal. Para ser período, eu preciso muito mais que isso. Lá na frase, lembra que eu falei aquele pare que eu não coloquei ponto? Aqui não pode. Aquele pare da placa não é período. Por quê, Milena? Pronto. Tá? Eu tenho uma série de coisas para me levarem até aí. Aí vocês vão falar assim, mas, ô, sua louca, por que você colocou frase, oração e período no quadro? O que você quer dizer com isso? Aguenta. Vão aguentar? Jura de midinho? Então vamos lá. Me puedo yo? ¿Puedo borrar el... Sí. Gente, isso aqui é uma brincadeira, né? Espanhol, francês, português e ninguém fala nada de... Deixa pra lá. Bom, agora nós vamos brincar um pouco com uma coisa assim gostosa, maravilhosa. Ai... nossa, ela chegou até a suspirar. Ai. Ai. Ela deu uma suspirada boa. Eu não perguntei se eu podia apagar o lado de cá. Podia? Tá, tudo bem. Michelle smiling. Vamos lá, pessoal. Função sintática é brincadeira de criança, faz a gente rir de tanta graça, tá? Nós estávamos na morfologia, nós vimos os fenômenos sonoros, a parte inicial da morfologia, né? Nós passamos para uma situação um pouco diferente. Quando nós falamos em função sintática, nós falamos em análise sintática, nós não vamos olhar a palavra de maneira separada, de maneira isolada, mas a relação que ela tem com o conjunto. Tá? O que ela está emprestando de função para aquele grupo? Que funções são essas? Então, lá, basicamente, nós temos sujeito, é o elemento de quem se fala alguma coisa. O sujeito pode ser ativo ou passivo, tudo bem? Mas nem chora que eu vou chegar lá, você vai falar, era só isso? Toda hora eu escuto isso. Sério? Era só isso? Era. Então o sujeito pode ser agente ou paciente, não importa. O sujeito é o elemento de quem se fala. Depois dele, eu tenho uma coisa chamada predicado. O que é isso? Show de quem? Show de quem? Cara, a musiquinha, né? É do Alan Walker. Ah, that's pretty cool. Alan Walker. Alan Walker. Ok, Walker. Ok. Faz de conta que eu entendi, sei quem é e estou curtindo a música. Aqui. O que é então o predicado, pessoal? Predicado é toda a declaração que eu faço a respeito dessa pessoa que faz ou que sofre a ação. A pessoa de quem eu falo. Para ser predicado, tem que ter a palavrinha mágica. Não é obrigado, não, né? Nem dá licença, não. É verbo, tá? A palavrinha mágica é verbo.
predicado é o verbo, ou o predicado tem um verbo nele. Se não tiver verbo, professora, já ouvi isso, tá? Se não tiver verbo, professora, não é predicado, não é nem oração. Como é que vai ser oração sem verbo? Nós acabamos de ver os conceitos de frase, oração e período. Como é que vai ser uma oração se eu não tenho o verbo? Entenderam? Então, predicado é essencialmente o verbo. Se eu disser assim, eu almocei muito hoje. Tem um verbo lá? Almocei. Então, tem predicado, né, pessoal? Mas se eu disser, bom dia para todos. Não tem verbo. Se não tem verbo, não tem oração. Se não tem verbo, não tem predicado. Tudo bem? O verbo é o predicado. Ou o predicado, entre outras palavras, tem que ter o verbo. Tá bom? Vamos lá. Além dessas funções que são básicas, nós vamos aprender um povo gostoso, fácil demais, chamado objeto direto. Objeto. Olha aí, até, ó, tá vendo? Você sabe. Os negocinhos você sabe. Como faz, não. Tem um objeto chamado de indireto. Objeto direto e indireto, que não precisa escrever aqui. Tem uma funçãozinha gostosa, chamada adjunto. Eu pulei o complemento. Espera só um pouquinho, espera um pouquinho. Eu gosto pela ordem, vai facilitar a vida de vocês, tá? É bom anotar essas coisas, tá, pessoal? Isso aqui é a chave do sucesso para qualquer pessoa que queira ir bem nos concursos e provas, tá? Vamos colocar aqui o complemento. A ordem não importa. Professora, vamos estudar primeiro o complemento? Não faz mal, tá? Só que eu preciso que vocês entendam que há uma relação de pertença. Isso está ligado a isso, ou isso está ligado a isso. Isso aqui está dentro disso, isso dentro disso, isso dentro disso relacionado a um nome. Ok? Está todo mundo interligado. Função sintática. Um com o outro, um com o outro. Tem um complemento. Eu tenho adjuntos. Então, vai o adjunto nominal. Eu gosto de colocá-lo junto do complemento, porque depois vocês entendem, a brincadeira fica linda, e aí vocês percebem que um não tem nada a ver com o outro, embora muita gente ainda confunda. Vocês vão ver aqui que facinho de entender. Quando um faz e quando um sofre, a gente vai fazer isso brincando, tá? Além disso, eu tenho adjunto, comecei tudo com letra maiúscula, foi, só esse que não. Adjunto adverbial. E também, mas não menos importante, tem uma coisinha chamada aposto. Além disso, nós temos o agente da passiva. Pessoal, olha só. Vocês não estão vendo uma palavra aqui. Vocês aprenderam como função sintática, mas não é. Vocês já ouviram falar em vocativo, né? Por que ele não está no quadro? Vocativo não é função sintática. Tudo bem? Vocativo é tão somente um chamado. Fulano, fulana, crianças, tudo bem? Vou chamar o cachorro. Bobby! É só um chamado. Por isso é que a gramática séria, tá? Os escritos sérios não colocam o vocativo como função sintática. Vocativo é só um chamado, tá? Vocês vão aprender isso quando estiverem estudando função sintática? Vão, porque na gramática, pela ordem, ele vem mais ou menos por aqui, tá? Logo após as funções. Mas não estudaremos como função. É só lembrar que aquilo ali é o momento em que eu envolvo alguém na minha conversa. Eu digo, não perguntei nada para vocês, vírgula, meninos. Grosseria, né? Mas eu falei com alguém, não falei? Quando eu falei meninos, eu chamei alguém. Filha! Desliga aí o feijão. A mãe fala isso, né? Desliga o feijão. Não sei como é que se desliga o feijão, mas a mãe fala, desliga o feijão. Ela não fez o vocativo?
Filha. Entenderam? É só um chamado. Então vamos brincar bem legal agora. Agora é hora de ser feliz. Não tem nada mais gostoso na gramática. Não tem nada mais gostoso na gramática do que as funções. Mas mais do que isso, as funções das orações compostas. Eu amo. Vamos lá, pessoal. Estão brincando comigo. Sujeito. Não é o elemento de quem a gente fala alguma coisa? Tudo bem. Ele pode fazer ou sofrer a ação. Então eu tenho sujeito ativo e o sujeito passivo. Depois eu classifico os sujeitos, tá, pessoal? Depois. E o sujeito passivo? Ô, Cacilda. Paciente. O sujeito paciente. Sujeito ativo e o sujeito paciente. Qual é a diferença desses dois sujeitos, pessoal? Sujeito ativo é o que faz. E o sujeito passivo, paciente? É o sujeito que... Isso. Aí, olha aqui. Eu digo assim... Vamos lá, pessoal. Para ver como a brincadeirinha é gostosa. Isso aqui é uma delícia e é muito fácil. Observaram os dois elementos? Ó, eu coloquei letra maiúscula, ponto lá no final, tem verbo e sentido completo. Então, eu estou falando de período. Quando eu tenho um verbo só, o período é simples. Tudo bem? Se eu tivesse mais de um verbo, aqui eu tenho um verbo só. Tá bem, pessoal? Quando eu digo que foi derrubado, qual é a ideia que está aqui dentro? Derrubar. A ideia não é ir para lugar nenhum, tá? A ideia é derrubar. Então, aqui eu tenho uma ideia verbal, tá certo? Marquem isso. Não é que eu visualizei dois verbos, eu tenho período composto, não, tá? Eu visualizei dois verbos, de verdade. Tenho dois aqui. Mas quando eu olhei esses dois verbos, eu tenho uma ideia, a ideia de derrubar. Aqui, ó, a ideia também é derrubar. Sempre o nome do verbo, tá bom? Quando eu disse que o carro derrubou o poste, eu tenho um sujeito e um predicado. Quem é o sujeito? De quem é que eu estou falando aqui? Quem é? Quem derrubou? O carro derrubou. Estou falando dele. A declaração é a respeito dele. Então, esse é um sujeito. Tá? Quando eu olhei aqui embaixo, e eu disse que o poste foi derrubado pelo carro, quem? Eu vou falar quem. Gente, na verdade é que, porque são objetos, tá? Mas eu vou jogar o quem para vocês entenderem logo de cara o que eu quero dizer. Quem é que foi derrubado? O poste. Então, ele também é sujeito. Primeiro, vamos lembrar. No começo da brincadeirinha, eu disse que oração era verbo. Tudo que vocês quiserem saber em termos de análise sintática, perguntem para ele. Ele vai dizer onde essa moçadinha está. Com uma exceção, ele vai dizer onde é que estão os outros todinhos. Por que aqui não? Por que é complemento? Complemento nominal. Eu comi o nome. É complemento nominal. Tá? Então, ali eu vou precisar do nome. Quer dizer, um substantivo abstrato. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Voltando para mim. Quando eu tenho uma oração, eu falo para o verbo. Verbo, eu sei que você é meu amigo. O que eu quiser, você me responde. Quem derrubou? Quem foi derrubado? Viu que eu não perguntei para mais ninguém? Eu fui direto nele. É o verbo que vai me ajudar. E aí ele me respondeu na primeira, o carro. Na segunda, ele me respondeu o poste. Vou perguntar para qualquer um de vocês. Pessoal, aqui, olhando para essa situação, o sujeito executa essa ação ou sofre? Tem certeza, Milena? Tem certeza, Milena? Eu não sei, eu estou perguntando. Eu que pergunto. Executa. O carro é que faz isso aqui. O carro foi lá e tal. Ah, não é assim não. O carro foi lá e pau no poste. Não foi? Eu estou de carro. Eu sou carro, ó.
Eu fui lá e fiz. Eu sou um sujeito ativo ou paciente? Ativo. Essa voz, então, é ativa. Por que eu estou dizendo que é voz ativa? Toda vez que o sujeito executar a ação do verbo, eu estou na voz ativa. Professora, não tem outra conversa, não. Mas é porque o tio Bolinha falou, não esquece, morreu, tá? Vamos por aqui. Da mesma forma, toda vez que você olhar para a frase e olhar para o sujeito e ele não executar, eu não estou dizendo que ele aqui não está executando, não. Só estou falando que se ele não executar, a voz é passiva. Ui! Vamos ver? O poste foi derrubado pelo carro. Foi ele que fez isso ou foi o carro que fez isso? Vamos lá. Mas o poste é o sujeito. O poste foi derrubado. Quem é que executou a ação de ser derrubado? Não! Samuel, quem é que fez isso aqui? O carro! O carro que derrubou. É isso, eu faço isso toda hora. Eu falo, verdade! Verdade! Aí você... é para ver se você sabe ou não. Pessoal, olha para cá. Quem é que executa essa ação? Quem é que derruba? Foi o carro. Então esse aqui é o sujeito. Não confundam. Ele continua sendo sujeito por quê? Eu estou falando dele. Quem foi derrubado? O poste. Mas esse filho de uma égua está fazendo alguma coisa nessa frase? Não. Olha eu, estava lá, eu de poste. Porque eu sou linda de poste. E esse poste, sabe aquele fluorescentezinho? Eu estou lá de poste. Linda, maravilhosa, quase 6 horas da tarde, eu estou quase acendendo, ainda não acendi, tá? Estou eu lá, a lâmpada não quebrou. Eu não fiz nada, eu estava lá de poste. Veio o filho de uma égua de um carro e pim, em mim. Vocês viram que eu estava paradinho, juro? Alguém me viu mexendo? Só estava esperando dar 6 horas para acender. Eu não fiz, quem fez foi o outro. Quando o sujeito não executar a ação do verbo, eu estou na voz passiva. Fiz nada. Sabe criança sonsa? Não fiz nada. Foi ele. Vocês viram? Que voz é essa? Voz passiva. Aquilo é um V, eu juro, tá, gente? Eu juro que aquilo é um V. Tá ali passivo, né? Ficou esquisito. Então, por que isso, pessoal? Porque embora eu tenha sujeito aparente, está aqui, ele não faz. Mas sofre ação. Aquele moço, eu já vou antecipar. Esse pelo carro é aquele que faz alguma coisa nessa voz. É o agente de quê? Da passiva. Quem é o executor? Quem é o agente? É o carro. Começa na preposição, tá? Por alguém. Então, esse pelo é por mais o. Tudo bem, pessoal? Devia ser poro, né? Eu sei. Porque se é por mais o... o poste foi derrubado por o carro. Deveria ser assim. Mas isso é história da língua portuguesa, eu não me meto, eu só faço o que me ensinaram. Então, pelo carro. Tudo bem? Já pensou que bonitinho? O poste foi derrubado por o carro. Poro. Seria lindo, né? Ai, divagações da minha mente. Bom, pelo carro, agente, esse agente tudo junto, tá? Não é aquele agente nós, não, tá? Agente da passiva. Pronto? Alguém está desesperado já? Milena já está passando mal? Ai, que lindo! Tá vendo? Ainda não! Você vai sair daqui falando, era só isso. Você vai sair daqui falando isso. Era só isso. Tem. Eu cortei-me. Eu cortei-me. É o reflexivo. Eu me cortei. Não, eu me cortei mesmo. Eu me cortei. Eu falei eu cortei-me, mas cortei-me, tá certo. Eu te explico logo agora. Deixa eu te explicar logo agora. Para você não ficar assim, ai, tudo bem. Não, você não tá não, mas eu, assim, quando eu falei eu cortei-me, eu pisei na gramática, tá? Vamos lá.
Vai ser rapidão, com esse assunto lá para frente, tá? Não podemos, em língua portuguesa, começar nenhuma frase com pronomes... Tá tudo bem? Oblíquos, tá? Então, eu não posso dizer me cortei. E aí, como eu usei o eu, ele é pronome, ele puxa o outro. Ele serve como imã. Fica aqui comigo. Pronome fica comigo. Porque eu sou pronome, eu mando. Aí largou o verbo lá, então eu me cortei. Sabe, quando o seu namorado fala, te amo, você fala, deixa de ser burro. Amo-te. Que é horrível. Eu acho tão frio, amo-te. Cara, perdeu a graça todinha. Não dá nem aquele frio na barriga, não dá. Amo-te. Coisa fresca, coisa viada. Mas tudo bem. É a gramática. Você fala assim, não, ele não tem amor nenhum, mas é culto. Que delícia. Entendeu? Pelo menos é culto, né? Tudo bem. Então, você lembrou agora por que ele pode... Viu? Mas lembrou? Então, olha aí, menina. É fácil, guria. É fácil. Você acertou. Como é que não é, não? Não, mas é o simples. É o simples que um mundo de gente erra. Quem falou vixe? Acho que alguém aí meteu o pé na jaca, hein? Meteram o pé na jaca. Bom, vamos lá agora, então, ver quais são os tipos de sujeito que nós temos. Que vai ser molezinha. Isso aqui não é tipo de sujeito, não é classificação. Simples, composto, indeterminado. Não. Era só para você verificar que eu tenho o sujeito que faz, quer dizer, para vocês, tá? Para o sujeito que faz e o sujeito que sofre ação. Tudo bem? Só isso. Aí, vamos sim agora para a classificação. Vou usar o lado de cá de novo. Vou apagar aqui embaixo, tá, pessoal? Que é para manter ainda as coisas no quadro em ordem, mais ou menos. Vamos lá, pessoal. Droga, quando a aula tá ficando boa... Tá voando o tempo. Vamos, gente. Grosseiramente dizendo, nós temos 4 tipos de sujeito. Aí vou fazer assim... Que isso, professora burra, eu aprendi 5. Não, você aprendeu que tem uma oração sem sujeito. Então, sujeito mesmo, eu só tenho 4. O primeiro sujeito, vou chamar de simples. Por que simples, pessoal? Por que simples? Um quê? Núcleo. Tu estava assim, fazendo leitura... Sujeito simples tem um núcleo. O que é isso, gente? É uma palavra importante. Uma palavra importante. Então, se eu disser assim... Vou deixar esse. Adoro essa. Vamos lá, pessoal. Um núcleo. A pergunta é uma frase, é um período. Letra maiúscula, verbo, sentido completo, ponto forte. Não é isso? Então é um período. Quem chegou? Quem é o sujeito? Quem falou isso? Você? Não, eu estou perguntando para você. Foi você que falou? A frase é, quem chegou? Quem é o sujeito, Samuel? Quem? Maravilha. Como é? O é o que, Jonathan? Peraí, eu não disse que ele está certo, pera. Você falou o é. Você achou que ele acertou? Que esse quem é o sujeito desse verbo? Não, eu quero que você me responda. Eu acho que não, mas aí quando a senhora grifou, eu falei, ué, mas é... Você acha que não? Jonathan, soletra o seu nome para mim. J-O-N-A-T-A-N. Samuel, você que respondeu isso aqui, eu posso te fazer uma pergunta? Jonathan chegou? Sim? Digo que sim. Sim. Beleza. Ô, Jonathan, quando eu fiz essa pergunta, quem é que desenvolveu essa ação? Quem chegou? Jonathan. Qual a função sintática do Jonathan nessa frase? Sujeito. E por que aqui não é sujeito?
Quem chegou? Foi o quem. Você não sabe quem é o quem. Eu também não. Mas ele chegou. Louco isso, né? Só que não. Sujeito simples. Eu fiz essa frase de propósito, tá, pessoal? Olha só. Esse pronome interrogativo aqui está funcionando como sujeito. E simples. Porque alguém chegou. Quem é esse quem? Se você conhece, você deu o nome para ele. Jonathan chegou. Eu digo, quem é que desenvolveu essa função? Ah, foi o Jonathan. Essa pessoa você não sabe. Eu estou aqui de costas. Bateram a porta lá, eu escutei isso aqui, ó. Quem chegou? Eu não vi, tá? Mas alguém desenvolveu isso aqui, não desenvolveu? Foi esse elemento. A palavra quem. Se eu perguntasse, alguém chegou? Escutei bater a porta, alguém chegou? Quem era o sujeito? Alguém. Esse termo faz uma confusão na cabeça, sabe por quê? Porque você está pensando que isso aqui é oculto, indeterminado. Não, não, não. Esse cara chegou. Eu só não dei nome para ele porque eu não sei quem foi. Mas ele chegou. Alguém fez isso aqui. Então, por gentileza, sujeito simples tem que ter quantos núcleos? 1. Por que eu coloquei essa palavra aqui? Não foi para tumultuar, mas para informá-los que muitas vezes acontecerá de vocês virem aqui pronomes. E aí vocês vão ficar, hã? Como assim? Sujeito. Tá? Alguém fez isso. E foi esse cara. Eu só não sei o nome dele. Eu não vi. Mas fez. E provei que fez. Agora deu o nome. Você disse que ele fez. E por que aqui não tem ninguém? Se não tivesse ninguém, eu ia perguntar quem chegou? Não escutei nada. Nada. Vou perguntar para quê? Memorizaram, então? Quando encontrarem isso aqui, esse moço é o sujeito. E por que é simples? Um núcleo. Tudo bem? Se eu dissesse assim, todos chegaram. Quem é o sujeito? Todos. E por que com quem é difícil de saber quem é? Você sabe quem são esses todos? Você olhou para ver que eram todos? Quem eram as pessoas? Não. Mas só porque a palavra todos nos remete a alguém, você acredita que ali é sujeito, e a palavra quem, teoricamente, não te remete a ninguém. Mas tem um elemento aqui. Guardou isso? Fácil. Fácil. Fala que é, porque é. Tá. E quando é, então, que eu tenho um sujeito que não é simples? Maravilha. Eu não queria pagar, mas eu fui. O sujeito não será simples quando eu tiver mais de um núcleo. Antigamente Tóquio tinha aí, tá? Jonathan e Sara viajarão para Tóquio. Quem vai viajar? Jonathan. Quem mais? Sara. Eu tenho 2 núcleos. Mais do que isso, o verbo está no singular ou no plural? Plural. Ele já está indicando que há possibilidade de haver, porque eu posso colocar eles viajarão. Tem um só, tá? Mas ele está indicando a possibilidade de eu ter mais de um núcleo. Olha aqui, pessoal. Quem chegou? Eu só tenho um elemento. Tá bom? Maravilha. Bom, resolvemos os 2 que são fáceis, brincadeirinha de criança. Mas agora vamos ver os sujeitos que demandam uma certa preocupação. Um deles tem 3 nomes, e eu vou usar os 3 porque vocês precisam entender. Primeiro, vocês chamam, eu não gosto desse nome, mas enfim, vocês chamam de oculto. Porque eu acho que o que está oculto, eu não vou saber quem é.
tá? Mas tudo bem, é o nome que deram lá. Depois, posso chamar também de desinencial. Esse nome é o que eu prefiro, porque pela desinência verbal, ou seja, o rabinho, o final do verbo, eu sei para quem ele aponta, que pessoa é essa. E posso chamar também de elíptico. Não é eliptico, elíptico. É elíptico, não é eliptico, tá? O elíptico, que futuramente vocês vão conhecer uma figura de linguagem chamada elipse, que significa o apagamento de um termo. E é fácil de lembrar esse nome, por quê? Eu sei onde está o Sol. Quer dizer, agora ele está aqui, porque ele nasce lá, né? Eu sei onde está o Sol, maravilha. Aí vai acontecer um fenômeno natural que vai deixar o Sol escondido por um tempo. Como é que chama esse fenômeno? Falar temporal, falar nublado, eu vou dar em vocês. Fenômeno. Eclipse. É um apagamento, não é? Mas eu sei o que está lá? Sei. Elíptico. Eu não estou vendo, mas eu sei que deveria estar ali. Tudo bem? Então, qualquer dos 3 nomes que aparecer na prova está valendo. O que significa, pessoal? Eu conheço o elemento, mas não o vejo. Então, eu posso dizer assim, ó. A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Vamos lá. Passeamos no parque da cidade. Botei ponto? Botei. Quem passeamos? Não faz essa pergunta não, que é horrível, tá? Mas eu faço quando eu estou ensinando. Quem passeamos? Não podia ser mais ninguém. Podia ser mais alguém com essa desinência? Eu passeamos? Vós passeamos. Espera aí, professora, que eu vou ver se dá. Não dá! Só pode ser nós. Portanto, sujeito oculto ou sujeito desinencial. Como eu vi pela desinência? Como é que ele é elíptico? Pô, não tá, mas eu sei quem está ali. É o Sol. Ou quem estaria ali é a Lua. Eu sei quem está ali. Era o nós. Por isso a gente chama de elíptico. Vamos lembrar de eclíptico. Mentira, é lembrar do eclipse, tá? Elipse lembra eclipse. Tudo bem? Tudo bem. Aprender figuras de linguagem é mole. Você sabe o que é sinestesia? Não pode confundir. Eu confundo metáfora com ironia. Tá, sim. Não tem nada a ver. Metáfora com ironia, está confundindo tudo errado. Tu está confundindo mesmo, né? Vamos lá. Gente, o que é sinestesia? É fácil, vou dar outra dica. Sinestesia lembra uma coisa que a gente... Hã? Pode falar. Mas eu quero a palhaçada mesmo, porque aposto que você acertou. Isso! Preste atenção. Sinestesia lembra o quê? Anestesia. Mas vocês acertaram. A brincadeira é ótima. Vocês acertaram. Pessoal, anestesia nós usamos para quê? Para driblar o quê? Os sentidos. Então, quando eu tiver informações na minha frase que me remetam a sentido, tato, olfato, visão, paladar, está faltando um, gente. Audição. Vale. Quando me levar para um dos sentidos, eu tenho sinestesia. Eu digo assim, ó, eu tenho que ter pelo menos 2 sentidos na minha frase, ó. Eu digo assim, ó, o verde doce dos seus olhos. Seus olhos são verdes? O verde doce dos seus olhos. Olho não é doce? Não, aí é que está. Não. Vai devagar comigo. Como é que eu sei que os olhos dele são verdes? O que eu usei? A visão. E como é que eu disse que os olhos dele são doces? O que eu usei? Meu paladar. Eu usei 2 órgãos dos sentidos? Mas isso
Olha para mim, dentro do texto. Eu disse, Jonathan, seus olhos são verdes doces. Pérolas de coco. Tá? Tudo bem? Quando eu disse verde, eu usei qual o sentido para descobrir que era verde? A minha visão. E qual foi o sentido que eu usei para descobrir que era doce? O meu paladar. Não juntei dois? Sinestesia. Tem que ter mais de um. O doce amargo do seu cheiro. Como é que eu descobri o doce? Paladar. Amargo, paladar, cheiro, olfato. Juntei dois? Juntei dois. Sinestesia. Vamos lembrar. Pô, sinestesia. Está lá na prova, sinestesia. Que porcaria é essa? Lembra, anestesia. Sentidos. Por quê? Vai tirar minha dor. Eu não vou conseguir cheirar, não vou conseguir ouvir, não consigo ouvir. Estou lá, né? Anestesiada. Perdi todos os... Perdi não, abre aspas, né? Perdi todos os sentidos. Então, anestesia, sinestesia. Quando chegar na hora da prova, eu não esqueço mais. Sinestesia, deixa eu ver se no texto tem... Nossa, o amarelo triste do seu... Peraí, amarelo eu vou ver, triste eu também vou ver. O amarelo áspero do seu hálito, sei lá. O amarelo áspero. Pronto, sinestesia. Viu que não é difícil? E na brincadeira. Você, anestesia. Era isso que eu queria ouvir. Sinestesia parece anestesia. Elipse parece eclipse. Quando fala de elíptico, alguma coisa que está escondida. Igual eclipse. Elipse, eclipse. Está aqui. Está escondido. Viu que brincando a gente aprende? Confundi? Não? Seymour? Gostei. Bora, gente. Então aqui eu tenho um sujeito oculto, ou desinicial, ou elíptico. Que vocês sabem quem é. Beleza? Difícil isso, amor. Eu posso ter 352 aqui, verbos. Olhei um deles, o elemento está vazio. Eu disse oculto. Mais um. Pode. Chorei, sofri, levantei e sorri. Quem chorei? Eu, uma ova. Eu chorei, Não, eu falei chorei, oculto. Sofri, oculto. Levantei, oculto. Sorri, oculto. Num período só. Mas eu falo ter sujeito oculto, sujeito... Não, no mesmo verbo não. Se tiver só um sem, já pode classificar como, né? Não, como oculto? Não. Tem que olhar. Não, amor, não. Vamos ver se dá indeterminado. Estando oculto, quer dizer, estando oculto não. Não estando aparente, eu posso ter oculto e indeterminado. Grosseiramente, oculto você vai ter na primeira, segunda pessoas do singular e do plural. Sempre. Pode ser que uma terceira pessoa aqui no singular seja oculto, desde que não esteja acompanhado do ser que você vai conhecer agora. Tá? Então, deixa eu explicar primeiro o indeterminado, e aí depois eu volto aqui que você vai descobrir a chave do sucesso. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Tem um outro sujeito chamado indeterminado. Qual é a diferença do indeterminado para o oculto? O oculto, eu sei quem é. Não escrevi por preguiça, não escrevi para... imagina, eu chorei, eu sorri, que saco! Então, vamos economizar. Eu chorei, vírgula, sorri, sofri, ok? Então, eu tenho um sujeito oculto quando eu sei quem é, mas eu não escrevi por algum motivo. O sujeito indeterminado é aquele que eu não utilizo porque não sei quem é, ou não quero informar para você quem é. Como é que é isso, professora? Eu digo assim, pessoal, eu li aí num cartaz que precisa-se de manicure. Quem é que precisa? Sei lá, eu sei do que precisa, mas eu não sei quem é que precisa. Não sei se é no salão, se é na outra casa aqui de cima, se é aqui do lado, tem que procurar. Eu não sei mesmo. Por isso eu escrevi precisa-se de. Tudo bem?
E eu posso dizer assim, ó, Samuel, meu filho, chegou da faculdade agora. Eu estou lá na cozinha, mais cedo alguém ligou e eu anotei o recado. Aí eu digo assim, Samuel, meu filho, telefonaram para você. Por que eu disse telefonaram? Ou porque eu sei, sua namorada ligou, eu não gosto dela, não quero falar o nome daquela sem vergonha na minha casa, eu digo assim, ligaram, telefonaram. Ou porque eu realmente não sei, uma voz estranha, não conheço e não quis deixar recado. Então eu uso o indeterminado quando eu não sei ou não quero passar a informação. Tá? Quando é que o indeterminado vai acontecer? Aí está a chave do sucesso. O indeterminado vai acontecer na terceira pessoa. Então, tem indeterminado na primeira? Não. Vai ser oculto. Tem indeterminado na segunda? Não. Vai ser oculto. Então, eu e nós, oculto. Tu e vós, oculto. Mas e o ele e o eles? Opa, depende. Vou mostrar a vocês, tá? Então vamos lá. Brincando, 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 brincando. Então, indeterminado, gente, terceira pessoa. Ou do singular. Eu vou apagar esse quadro. Eu queria deixar aqui, mas vai atrapalhar, fica feio. Vamos arrumar essa brincadeira. Então, pessoal, eu tenho a terceira pessoa do singular ou plural. Terceira também do plural. Terceira pessoa do singular. Aparecerá junto dela um ser. Aqui, ó, um ser chamado de índice. Fala, pode falar. Fala, Jonathan. Qual foi o nome que você deu? Esse aí, querido. É isso. Índice de indeterminação. Pronto. Esse C, índice de indeterminação, está dizendo para nós assim, ó, eu sei qual é a informação, mas não sei quem disse. Reparem nisso. Eu digo assim. Eu ia escrever com experiência, mas, enfim, precisa-se de açougueiro. Pessoal, vocês sabem do que se precisa? De açougueiro. Vou mais diretamente, do objeto indireto. Eu preciso desse objeto indireto. Indireto porque tem preposição. Então, esse verbo é transitivo e indireto. Mas quem é que está precisando? Vocês são capazes de dizer? Não. E nem posso dizer que é oculto. Ele precisa de. Ela precisa de. Porque tem isso aqui. Se não tivesse isso, eu diria que era oculto. Alguém lá precisa disso. Mas as frases não são construídas dessa forma. Elas vão aparecer assim na frase. Aí você vai ficar desesperado para saber se isso aqui é índice de indeterminação ou se é partícula apassivadora. Falarei da partícula mais para frente. Calma, suave na nave. O que eu tenho, então? Um verbo que precisa de um complemento preposicionado. Não é isso? Quem precisa, precisa de algo. Vocês já viram sujeito iniciar com preposição? Não pode. É impossível. Então, isso aqui não pode ser o sujeito do verbo precisar. Tudo bem? Nesse momento, eu tenho indeterminação. Por quê? Esse ser
vai impedir que eu diga que o sujeito é oculto. Ok? Então, meu amor, minha querida Milena, eu digo assim, ó, ele saiu, viu? Dirigiu por horas, chegou ao local e não encontrou... não vai dar. Droga. Outra caneta. E não encontrou ninguém. Meu povo amado, digam aqui para mim. Quem é o sujeito do verbo sair? Do verbo sair. Quem é o sujeito do verbo? Ele. Que tipo de sujeito é esse, pessoal? Simples, porque tem um núcleo. Sujeito simples. Ok. Agora vamos lá. Dirigiu por horas. Quem é o sujeito do verbo dirigiu? Oculto. Maravilha. Ou desinencial ou elíptico. Quem é o sujeito do verbo chegar? Por que oculto? You are marvelous. Thank you so much. Okay, the blue one? Okay, it's here. But I need another. That's pretty cool. Jonathan, you are awesome. Aqui, pessoal, olha lá. Desse daqui. Quem é o sujeito? Oculto. Quem é que chegou? Eu sei que é ele, mas a palavra ele só é o sujeito simples do verbo sair. Aqui é oculto e não encontrou ninguém. Quem encontrou também não estou vendo. Ok, throw it. Thank you so much. I'm good on that. Thank you so much. Thank you too. Ok, pessoal, então olha só o que aconteceu aqui, ó. Chegou, tá vazio. Eu sei quem é, mas aqui ele não está. Aqui o sujeito é oculto. E aqui? Oculto. Entenderam? Ele só foi sujeito simples aqui onde ele apareceu. Nos outros é oculto. Quando eu falei que precisa-se de açougueiro, eu não posso dizer que é oculto, porque aqui está dizendo para mim o quê? O sujeito dessa oração é indeterminado. Tudo bem? Se eu tivesse isso aqui apagado, eu diria que era sujeito oculto. Mas quando eu coloquei o índice, pronto, é indeterminado. E qual é a outra possibilidade? Plural. Eu digo assim, sabia? Milena, falaram de você. Não interessa se falaram bem, se falaram mal. Falaram de você. Quem falou? Não pode. Por quê? Terceira do plural é só lá. Só ali. Aí presta atenção. Olha a exceção. Essa é a exceção. Por quê? Por que aqui o sujeito não é indeterminado? Por quê? Já fiz. Ele não era simples aqui? Então eu sei quem são eles. Simples aqui. Oculto. Por que oculto? Porque isso. Pronto. Tá? Aqui ele será oculto só porque eu já tenho referência dele no meu período. Tá? Aqui não, pessoal. Quando vocês encontrarem uma frase na prova soltinha desse jeito, ela pode estar até dentro do texto. Se não tiver uma referência, a referência tem que ser antes, tá, pessoal? Se não tiver uma referência,
Ele só pode ser indeterminado. Então, assim, ó, grosso modo, verbos em terceiras pessoas estarão apontando para sujeitos indeterminados. Ou no singular, quando aparece o índice, e vocês podem reparar que o verbo aqui, ó, veio com preposição, tá? Ou quando ele estiver no plural. Ponto. Salvo se, ou seja, exceto se eu tiver referência. Se eu tiver referência, aí eu vou chamar a terceira pessoa do plural de oculto. Não havendo referência, sempre indeterminado. Não tenha dúvida. Terceira pessoa do plural, indeterminado. Só não será se houver alguém ali precedendo a história. Do contrário, sempre assim. Tudo certo? Tranquilo aí? Maravilha. E vamos conhecer, então, o último dos sujeitos. Quer dizer, o último dos sujeitos, não. A falta dos sujeitos. Por que é que em algumas situações não haverá sujeito? Posso apagar aqui? Não, né, galera? Lá. Lá pode? Pode? Milena, pode ir lá? Vamos lá. O último deles, eu vou chamar de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tanto faz, tá? Oração sem sujeito vai acontecer... Bom, se é oração, eu tenho verbo. Lembra? Se eu falar choveu, não preciso de um elemento que faça isso. Tudo bem? Tirando aquelas brincadeirinhas bobinhas. Ah, choveu. Quem choveu? Papai do céu varrendo a casa. Ah, o santo tal chorando. Tirando essas brincadeirinhas, pessoal, quando é que acontecerá oração sem sujeito? Em primeiro caso, nos verbos que apresentam fenômenos naturais. Fenômenos naturais. Os famosos fenômenos da natureza. Então, chover, ventar, trovejar, gear, nevar, qualquer porcaria que faça referência a fenômenos naturais, não haverá sujeito. Então, eu não posso dizer assim, ó, nossa, eu chovi nos alunos da frente e dizer que isso é um verbo fenômeno. Não é. Que chover é esse aqui, gente? Cuspir, salivar, é outro verbo, tudo bem? Eu escrevi daquele jeito, mas ele tem um outro significado. Haverá sujeito. Eu digo assim, eu não sei, vocês são alunos são terríveis. Eu estou falando porque eu já fui aluna, tá? Alunos são terríveis e a gente fala mesmo. O professor começa ali, aí você fala, nossa, eu preciso de um guarda-chuva aqui, cara. O cara está cuspindo em mim. Vocês nunca passaram por isso? Já passou por isso. Eu já passei por isso e muitas vezes. Pô, o cara está cuspindo em mim, cara. E aí você pensa logo em abrir um guarda-chuva ali na frente. Piadas à parte, é exatamente essa questão. Ali o verbo está travestido de verbo chover. Tudo bem? Na verdade é salivar, cuspir, etc. e tal, tá? Então, quando o verbo é realmente fenômeno? Quando ele desenvolve aquela situação de fenômeno. Geou em Santa Catarina. Opa, é fenômeno. Então, ali eu não tenho sujeito. Quem é que vai gear? Professora, suas gotículas de neve que saíram... Para, caramba! Não é, tudo bem? Ah, professora, não inventa fenômenos da natureza. Aí vocês vão dizer assim, ah, então não pode conjugar? Claro que pode. Em tempo. Em tempo, pretérito, presente e futuro. Choveu, chove, choverá. Mas não posso conjugar em pessoa. Eu chovo, tu choves. Ó, eu tô na internet, olha a palhaçada aí. Eu tô fazendo só uma onda, tá? Eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos, vai chover, ele chove. Não tem isso não, tudo bem? Não tem isso, porque daqui a pouco aparece lá na internet a professora do curso importante falando eu chovo, tu choves. Não, eu não falei nada disso. Eu estou dizendo que é impossível conjugar esse tipo de verbo com esse significado, tá? Falando em termos semânticos, com esse significado eu não posso. E
Outra questão. Eu tenho um verbo que é suave na nave, chamado verbo fazer. Esse mocinho pode ser pessoal ou impessoal. Então, verbos impessoais não darão sujeito, tá? Por isso que as orações são sem sujeito. Oração porque é verbo, mas não tem sujeito, porque eu não posso dizer que alguém fez aquilo. Quando o verbo fazer aparecer aqui, com relação a fenômeno da natureza, faz frio. Eu posso dizer fez frio, eu posso dizer fará frio, mas eu não posso dizer fiz frio, fizemos frio, não posso. Tudo bem? Porque porque é um verbo impessoal funcionando como um fenômeno. Faz verão ou faz verões, não é fazem, faz verões intensos aqui. Ai, que horror, faz verões? É, porque todo verão, os vários verões daqui são muito quentes. Então, faz verões. Da mesma coisa que eu digo, chove aqui. Então, nada de flexão para ele. E também, quando ele fizer relação a tempo. Eu digo que faz 20 anos que eu não te vejo, ou fazem 20 anos que eu não te vejo? Porque 20 não é numeral plural, gente? Passou de 1 é plural. Então você vai lembrar que quando fazer tiver relação com tempo passado, tempo decorrido ou tempo futuro, eu tenho que ficar só no singular, porque ele é impessoal. Milena, faz 30 anos que meu pai faleceu. Milena, fará 25 anos que não vou ao Rio de Janeiro. Pô, mas 30, 25 não são plurais? Sim, mas aquele verbo, naquele momento, tornou-se impessoal. Não pode haver flexão, porque ele fala de tempo. Então, fazer não será pessoal, ou seja, não pode sofrer flexão quando expressar fenômeno e tempo. E aí, gente, tempo para trás ou para frente, tá? Tempo passado, faz 30 anos que, e fará 30 anos que, tudo bem? Fez 30 anos que, faz 30 anos, fará. Eu posso andar no tempo, mas não posso andar em pessoa, porque o verbo é impessoal. Não representa nenhuma das pessoas, tá? E, claro, o nosso querido amigo, esse eu amo de verdade, o verbo haver, quando for igual a existir. Agora, atenção, é o haver que não sofre flexão. O existir sofre. O existir é pessoal. Eu existo, tu existes. Havia. No avião, aquele que voa. Avião, tem? Um avião. Não, avião não. Não, de qualquer jeito não. Existe sim, haviam. Mas quando ele não significar existir. Quando significa existir, que é a maioria dos casos, na maioria dos casos, ele não sofre flexão, porque na maioria dos casos ele significa existir. Olha o exemplo aqui. Eu digo assim. Short. Olha só que coisa maravilhosa que a língua portuguesa traz para nós. É fantástico. Pessoal, falando em semântica, já dei mais um pulo. Semântica é o momento da língua portuguesa que nós utilizamos para tratar dos significados, sentidos, tá? Quando eu falo em termos semânticos e eu digo há crianças no jardim e existem crianças no jardim, eu disse a mesma coisa. O significado das frases é idêntico. Tudo bem? Quando eu volto para a análise sintática, eu tenho um verbo impessoal e um verbo
pessoal. O verbo impessoal diz que nós não temos o quê? Sujeito, não é isso? Então, para esse verbo, não haverá sujeito. E para o verbo pessoal, tem que haver sujeito. Então, eu vou perguntar para vocês na primeira. Pessoal, se aqui não tem sujeito, o que eu posso perguntar para aquele verbo? O quê? Crianças. Nesse momento, vocês chamaram isso aqui de objeto direto. O quê? Crianças. Quando vocês falam existem, eu vou dizer assim, que ou quem existem? Crianças. Agora, isso daqui é sujeito. Calma. Amor, quem é que existe? Esse verbo está no singular ou no plural? Plural. E isso aqui? Por que ele está flexionado no plural? Porque tem sujeito. Crianças existem. Por que esse está no singular e isso aqui está no plural? Lembra que o verbo tem que correr atrás do substantivo, do sujeito, para concordar com ele? Ele está invariável. Então não tem sujeito para ele. Por que não tem? Ele não significa a mesma coisa que o existir? Toda vez que o haver significar a mesma coisa que o existir, o haver é impessoal. O existir não. Existir é pessoal. Olha o sujeito dele aqui. Então, olha que interessante. Significado idêntico. Há e existe significado idêntico. Nesse primeiro caso, quando eu uso o haver significando existir, o haver é impessoal, não sofre flexão de pessoa. Número não sofre. Então, isso não pode ser sujeito. Aí eu já faço a segunda pergunta. Porque a primeira é quem? Quem existe? Crianças existem. Sujeito. Aqui, eu posso perguntar quem há? Não posso, porque não tem sujeito. Eu pergunto o que depois? Há o quê? O objeto direto. Então, quando eu digo que esse verbo é impessoal e esse é pessoal, dentro da semântica, significado igual. Dentro da análise sintática, troca de função. Por quê? Esse daqui me deu o objeto direto e a adjunto adverbial, de lugar. Não é isso? Esse me deu sujeito e adjunto adverbial de lugar. As funções sintáticas mudaram. Só porque ele é impessoal. Se ele é impessoal, não pode ter sujeito. Dúvida? Nadinha. Você não disse que isso era difícil, menina? Lá na frente é? Aonde que é? Mais pra frente, quando for ensinar outras coisas? Diferenciar. Um é uma coisa, no outro já vira outra. Na sintática. Não, entendi. Não. Fala, Jonathan. No jardim, adjunto, adverbial de lugar. Adjunto, adverbial de lugar. Em que lugar há crianças? No jardim. Em que lugar existem crianças? No jardim. Só muda aquilo que vai diretamente com o verbo, porque o verbo é impessoal. Se ele é impessoal, eu não posso achar o quê, gente? Sujeito. Não tem pessoa para ele. Por isso a gente chama de impessoal. Não tem pessoa, não tem a primeira pessoa, não tem a segunda, não tem a terceira. Também no plural, não tem a primeira, não tem a segunda, não tem a terceira. Por isso ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Verbos que não se flexionam tem que ficar na terceira pessoa do singular. No máximo, andar no tempo. Pretérito, presente e futuro. No máximo. Ok? E tem mais uma coisinha. Bom, o tempo estourou. Mas eu continuo daqui porque vocês vão precisar ver todas as funções, tá? Os objetos, os complementos, os adjuntos e aposto e agente da passiva. Tá? Eu sei que a aula assim vai mais devagar, porque quando eu projeto vai mais rápido e tal, mas isso aqui eu preciso que vocês tenham muita atenção. Nós precisamos fazer, tá? Nós precisamos
observar cada detalhe, porque aprendeu aqui, você faz nas simples e faz nas orações compostas. E isso cai em prova. Concurso bom tem que ter a análise dos termos. Tem que ter. Você viu a prova desse ano da SPCX? Não viu. Tem que ver, ó, outra coisa que você já tem que ter em mente. Estudar as últimas provas. Eu sempre peço para estudar as últimas 5. Dessa vez eu não vou pedir. Eu vou pedir para estudar só a última. Por quê? Porque foi a primeira vez que essa banca fez o concurso. Tá? Mudou a banca. Você não viu a cara da prova? Nossa, mas totalmente diferente. Totalmente. Não, mais fácil. Mas é porque... ficou difícil para alguns pelo seguinte. Você está habituada, né? Com uma determinada cara. Você está vendo aquela cara. Então, você já sabe como vem. E aí mudaram, a prova ficou com uma cara muito diferente da costumeira. As pessoas tomaram um susto. Estavam esperando... Aí, para me adaptar, é como se eu estivesse escrevendo a vida inteira com a direita e puxaram aqui, vai ter que escrever com essa. Eu sei como é que se faz, mas eu não tive a habilidade suficiente para aquele momento. Então, eu vou pedir para vocês, mesmo, de verdade, abrirem a prova deste ano. Até para a gente tirar dúvidas aqui na sala também é legal. Mas pegar a prova deste ano, porque a diferença é muito grande. Muito grande. Também, literatura e redação, sim. De toda e até a próxima. E não se esqueçam, para vocês também, peguem a prova do ano passado e do ano passado não, desse, esquece, ainda estamos em 2019. Pega a prova desse ano e dá uma estudada boa nela, a prova mudou completamente. Mas a gramática continua a mesma. Um beijo e até a próxima. Obrigada.